Olá, boa noite a todos novamente. Hoje é dia 30/6. Hoje é a nossa última aula, aula 9, antes da P2. Eu fiz uma gravação antes com a leitura do exercício 25, se eu não me engano, da aula referente à matemática financeira e inflação. Foi aulas 6 e 7. Eu dei na aula 6 e 7, dia 2 e dia 9/6. Tá? Então, eu fiz a leitura primeiro do exercício, que eu vou estar postando aqui no Google Drive na aula 8, que é o que eu deveria ter feito antes, tá? Só que eu estava doente, então eu não pude fazer. Que é que eu tinha colocado a aula propriamente dita como parte 2. Esse exercício vai constar como aula 8, parte 1, tá? E essa aula que eu começo a gravação agora é a aula 9 propriamente dita, e vai estar nessa pasta aqui, aula 9, 30/6/2022. Tá? Então, aqui que vai estar essa aula que eu estou gravando, que já está sendo gravada agora. Eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido, porque agora são 8h25, então eu vou ler com um pouquinho mais de velocidade. Quem tiver alguma dificuldade pode rever esse vídeo depois, mas para poder terminar essas 17 páginas, que apesar de ter muitas tabelas, então na verdade é menos, eu vou precisar acelerar o passo um pouquinho. Tá? Então, e a minha voz eu sei que não está muito boa, mas eu farei o possível para tentar falar de forma mais clara e não tão rápido, para que não fique muito difícil para vocês entenderem. Então, capítulo 12. Hoje a gente vai ver sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Tá? Vejam esse capítulo 12 aqui do livro. Então, deixa eu só aumentar aqui. Peraí. Introdução. Os sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros. Tá? Ou seja, periódico do principal. Se você pega uma dívida de R$ 1.000 e em 10 parcelas, cada parcela vai ser R$ 100, mais uma determinada quantidade. Vai ser R$ 100, mais uma determinada quantidade de juros. E aí, você pode estar pagando essa dívida com parcelas de mesmo valor ou com parcelas de valores diferentes. Isso varia. Se for com parcelas de mesmo valor, você já pode imaginar que as primeiras parcelas vão ter um percentual de juros maior. Porque você, quando você paga a primeira parcela de R$ 100, você está amortizando muito pouco perante os 100. Desculpa, perante os 1.000 que você está devendo. Então, na realidade, a maior parte dessa parcela de R$ 100 é de juros. Tá? E R$ 1.000, na realidade, não é o valor da sua dívida. Sua dívida, na verdade, é menos de R$ 1.000. Só que somado com os juros, deu esses R$ 1.000. Então, a gente vai justamente tentar entender essa estrutura de a dívida e pagamento dessa dívida. Tá? Por isso aqui, a amortização de empréstimos e financiamentos. A amortização é o quê? A gente amortizar uma dívida, a gente diminuir essa dívida, tá? O principal dessa dívida. Tá? Se a gente estiver pagando apenas os empréstimos, a gente não está amortizando a dívida, a gente apenas está pagando os juros. Tá? Se a gente não estiver amortizando o principal. Tá? A gente vai ver isso em maiores detalhes, não se preocupe, eu estou apenas fazendo a introdução aqui. Existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, devendo às condições de cada operação estarem estabelecidas em contrato firmado entre o credor, que é o mutuante, e o devedor, que é mutuário. Comecem a entender melhor esses termos, tá? Mutuante, mutuário, credor, devedor, tá? É importante que você saiba a diferença entre esses termos. Uma característica fundamental dos sistemas de amortização a serem estudados nesse capítulo é a utilização exclusiva do critério de juros compostos, incidindo os juros exclusivamente sobre o saldo devedor montante, apurado em período imediatamente anterior. Tá? Então, aqui a gente só trabalha com juros compostos. A gente não trabalha com juros simples. Porém, nos Estados Unidos, alguns tipos de amortização, alguns tipos de empréstimos, como empréstimo estudantil, é feito em juros simples. Tá? Mas aqui no Brasil, esquece juros simples. É sempre juros compostos. Para cada sistema de amortização é construída a planilha financeira, a qual relaciona dentro de certa padronização
dos diversos fluxos de pagamentos e recebimentos. São considerados também modalidades de pagamento com e sem carência, conforme estudados em capítulos anteriores. Na carência, não há pagamento do principal, sendo pagos somente os juros. Eventualmente, os juros podem ser capitalizados durante o prazo de carência. Tá? Então, a gente vai ver cada detalhe depois. Então, existem diferentes cenários com os quais a gente pode trabalhar. Tá? O capítulo trata dos seguintes sistemas de amortização. Sistema de amortização constante, SAC. Veja, a primeira letra de cada palavra. Sistema, S. Amortização A, constante, C, SAC. Sistema de prestação constante, SPC. Tá? Também conhecida por sistema de amortização francês, SAF, ou ainda tabela Price. Então, a gente tem 3 nomes possíveis. C, sistema de amortização misto, que é o SAM. Eu já adianto que o SAM nada mais é do que a média aritmética do SAC da tabela Price. Basicamente isso. Tá? Sistema de amortização americano, SA. A gente não estuda no nosso curso isso. Tá? Então, isso está no livro, mas a gente não estuda. Se um dia vocês precisarem, pode consultar o livro, não é difícil, tá? Mas a gente não estuda aqui. Tá? E sistema de amortizações variáveis, parcelas intermediárias. A gente também não estuda no nosso curso. Nosso curso vai ver apenas esses 3 primeiros, o SAC, o SPC, o tabela Price, e o SAM. A única coisa que a gente vê no nosso curso aqui são esses 3. Aliás, única não, né? Já é a maioria, mas é isso que a gente vê no nosso curso. Esses 2 últimos itens a gente não vê aqui. Tá? Fique bem claro isso. Sim, e aqui a tabela Price, apenas uma curiosidade. A tabela Price, que tem seu nome em homenagem a Richard Price, é um método de cálculo muito utilizado em amortização de empréstimos, cuja principal característica é ter prestações parcelas com valores iguais. O método foi apresentado em 1771 na sua obra titulada Observações sobre Pagamentos Remissivos, e o método foi idealizado para pensões e aposentadorias, mas a partir da segunda Revolução Industrial, essa metodologia também começou a ser usada para os cálculos de amortização de empréstimo. Por que isso é muito utilizado? É muito importante. Quando a maioria da população compra um produto ou um bem financiado, parcelado, tá? Que poderia ser na Casa Bahia 12 vezes sem juros. E você já sabe, com meus alunos, que não existe 12 vezes sem juros. Isso é um pleonasmo. Tá? Na verdade, não existe. Tá? Perdão, deixa eu até verificar se realmente figura de linguagem eu usei correta ou não, pleonasmo não tinha. Coisa de português para o professor de matemática. Só para minutinho, gente. Redundância em termos de âmbito de palavras. Aqui, excesso de palavras a gente enunciado que não chega a ser claramente expresso. Então, foi correto. Eu utilizei a figura de linguagem correta aqui. Então, isso é um pleonasmo dizer que existe parcelas sem juros. Não existe. Então, na realidade, os juros já estão embutidos. A gente viu que, teoricamente, à vista, a gente teria algum desconto para pagamento à vista. Então, na realidade, esse valor de pagamento à vista seria verdadeiramente o valor do bem, enquanto a gente teria que pagar para o bem. Ou, em outras palavras, seria o valor do empréstimo que está sendo feito para a gente, para que a gente possa adquirir aquele bem. Tá? Então, se a gente fizesse isso e aí fosse calcular mensalmente quantos juros a gente tem que pagar, as prestações estariam aumentando. As pessoas comuns, que não têm educação financeira, nem mesmo educação formal, muitas vezes, não conseguiriam pagar esse bem no futuro, porque eles vão ver, peraí, quanto é que custa essa geladeira? São R$ 200 por mês durante 24 meses? Eu posso pagar, então eu vou comprar. A pessoa só vê se aquele valor cabe no seu orçamento. A pessoa não vai ver se os juros que estão sendo cobrados é exorbitante ou algo do tipo. Ou se ele poderia pegar um outro tipo de empréstimo no qual ele pudesse pagar. Ele não tem essa compreensão. Ele vai ver só, cabe no meu orçamento essa prestação ou não. Por isso que é tão importante você ter essa tabela Price com pagamentos constantes no tempo. Independentemente de que nesse sistema muitas vezes é cobrada uma taxa de juros maior. Tá? Seja no financiamento de um bem na Casa Bahia, ou seja, por exemplo, quando você pega o financiamento bancário. O financiamento bancário, a tabela Price geralmente tem uma taxa de juros maior.
Alguma dúvida em relação a isso ou deu para entender? Beleza, beleza. Então tá, definições básicas. Os sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos tratam basicamente da forma pela qual os principais encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Antes do estudo desses vários sistemas, é importante que sejam definidos os principais termos empregados nas operações de empréstimos e financiamentos. Primeiro, encargos ou despesas financeiras. Representam os juros da operação, caracterizando-se como custo para o devedor e retorno para o credor. Tá? O devedor é um custo, o credor é o retorno dele. Os encargos financeiros podem ser pré-fixados ou pós-fixados. O que distingue essas duas modalidades é a correção, a indexação da dívida em função de expectativa, pré-fixação, ou verificação posterior, pós-fixação, do comportamento de determinado indexador. Todos vocês agora já sabem o que é uma dívida pré-fixada ou pós-fixada, né? Acho que todos vocês já sabem disso agora. Né, gente? Tá, pode falar. É dizer que sim. Tá, então você já sabe o que é pré-fixado e pós-fixado, né? Pré-fixado é quando a taxa de juros está estabelecida independentemente da inflação. Você já embute a sua expectativa na taxa de juros. Quando você não sabe quando é pós-fixado, você vai ter o IPCA mais a taxa de juros, você vai ter o Selic, que é calculada a posteriori, você vai só saber depois, tá? Ou a poupança, a gente tem a TR mais 6% ao ano. Então tá claro, né, gente, que é pós-fixado. Então, continuando. Em outras palavras, as operações pós-fixadas há um desmembramento dos encargos financeiros em juros de correção monetária ou variação cambial, no caso da dívida ser expressa em moeda estrangeira, que vier a se verificar no futuro. E das pré-fixadas, estipula-se uma taxa única, a qual incorpora, evidentemente, uma expectativa inflacionária para todo o horizonte do tempo. Assim, para uma operação pós-fixada, a taxa de juros contratada é a taxa definida como real, tá? Isto é, aquela situada acima do índice de inflação verificado no período, tá? Como aquela do Tesouro Direto, IPCA, mais 4% ao ano. Não sei se vão lembrar da aula passada, aliás. Da aula retrasada. Da aula retrasada. Além do encargo real da taxa de juros, as operações pós-fixadas prevêem também a correção monetária ou variação cambial do saldo devedor da dívida, o que representa normalmente a recuperação da perda do poder aquisitivo, que é a desvalorização perante a inflação da parte do capital emprestado e ainda não restituído. Tá? Nas operações pré-fixadas, os encargos financeiros são medidos por uma taxa única, a qual engloba os juros exigidos pelo emprestador e a expectativa inflacionária. Correção monetária para o período de vigência. Amortização. A amortização refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, do capital emprestado. Tá? Ou então a gente não fala amortizar os juros de uma dívida, não se fala isso. Você amortiza o principal da dívida. Você paga os juros, tá? Mas você amortiza o principal, o qual é efetuado geralmente mediante parcelas periódicas, mensais, trimestrais, etc. Alguns poucos tipos de empréstimos permitem que o capital emprestado seja amortizado por meio de um único pagamento ao final do período, que seria o SAA, Sistema Americano. A gente não estuda aqui. Tá? Fique bem claro, a gente não estuda esse tipo de caso. O pagamento para a gente aqui é sempre periódico. Que aí sim, pode ser mensal, trimestral, etc. Essa situação é descrita no denominado Sistema de Amortização Americano, a ser estudado mais adiante nesse capítulo. Não, eu vou ter que corrigir isso depois. Aliás, eu vou deixar assim, porque eu não sei se um dia eu vou dar esse SA aqui, nesse curso ou não, mas estou frisando aqui, não é dado nosso curso, pelo menos por enquanto. Saldo devedor representa o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor a título de amortização. Tá? Então, o saldo devedor vai variando ao final de cada mês, de acordo com o valor principal da dívida, após a dedução do valor já pago, tá? A título de amortização. Prestação é composto do valor da amortização mais os encargos financeiros devidos
em determinado período de tempo. Assim, a gente tem que prestação e amortização mais encargos financeiros. Carência. Muitas operações de empréstimo e financiamento prevêem o diferimento da data convencional do início dos pagamentos. Por exemplo, ao se tomar um empréstimo por 4 anos, a ser restituído em prestações trimestrais, o primeiro pagamento ocorrerá normalmente 3 meses, ou seja, um trimestre após a liberação dos recursos. A gente viu que no nosso caso a gente trabalha o quê? Com pagamentos postecipados, ou seja, se o credor nos deu dinheiro hoje, o primeiro pagamento vai ser ao final de 3 meses, se for um pagamento trimestral. E aí sim vai vencendo os 6 meses da data de hoje, 9 meses da data de hoje, assim vai até completar os 4 anos. Pode, no entanto, ocorrer um diferimento ou carência, são sinônimos, diferimento e carência, no pagamento da primeira prestação, iniciando-se, por exemplo, 9 meses após o recebimento do capital emprestado. Nesse caso, disse que a carência corresponde a 2 trimestres, ou seja, ela equivale ao prazo verificado entre a data convencional de início do pagamento, final do primeiro trimestre, e a do final do 9º mês. Então, aqui tenha muito cuidado com as palavras. Se eu disser que a carência é de 2 prestações, ou seja, você não vai pagar as 2 primeiras, ou seja, no final do primeiro trimestre e ao final do segundo trimestre. Você começa a pagar no final do terceiro trimestre, ou seja, 9 meses depois de ter recebido o dinheiro, tá? Então, tem que ter muito cuidado com a palavra. Tempo de carência quer dizer o tempo que você não vai pagar, você vai começar a pagar logo depois disso. Então, se eu disser, se o pagamento for mensal, eu disser a carência de 3 meses, você já sabe, na realidade, você vai começar a pagar a partir do final do 4º mês, tá? Então, isso é o que gera muitas dúvidas nos alunos, geralmente isso. Mas tenham cuidado com essas palavras. Carência é o período que eu não pago. Se eu disser 3 meses de carência, eu não pago por 3 meses. Tá? Desculpa. Se eu disser 3 prestações de carência, eu não pago as 3 primeiras prestações. Claro que aí você tem que ter um pouquinho... Eu já vou responder quem levantou a mão. Aí é claro que você tem que ter um bom senso de ver cada caso. Se a gente estivesse trabalhando com pagamentos antecipados, ou seja, que são pagos no começo de cada mês, e a gente diz 3 meses de carência, ou seja, nesse primeiro mês agora, a gente não pagaria, segundo mês não pagaria, começo do terceiro mês ainda estaria na carência, mas no começo do 4º teria. A gente teria que pagar. Mas essa é a questão, eu posso brincar com pagamentos antecipados e postecipados, por exemplo, uma série de pagamentos, e ficar brincando com as palavras de carência aqui ou ali. Eu posso fazer essas brincadeiras. Então, é importante que você saiba, fique bem claro para vocês, o período de carência, o que é, o que não é em cada caso. Tá? Quem levantou a mão? Lucas, pode falar. Oi, na questão da aula anterior, ele fala, tem uma questão, né, que fala que os vencimentos começam a ocorrer de hoje a 60 dias. Eu preciso calcular esse primeiro mês de carência? Não, isso aqui é só para você entender o que você não paga. Quando ele fala, o primeiro pagamento ocorre de hoje a 60 dias, quer dizer o quê? Que o primeiro pagamento é 2 meses depois, 60 dias. Aqui ele está dizendo que o primeiro pagamento é ao final do segundo mês. Ou seja, na prática, eu estou dizendo que tem carência de quanto tempo? Um mês. Um mês. A gente não paga o primeiro mês, tem carência de um mês. Tá? Mas eu não conto esse primeiro mês, então. Não, porque tem carência, você não paga esse primeiro mês. Tá? Okay. Tem carência de um mês aí. Tá? Agora, claro, eu poderia colocar, por exemplo, pagamentos a cada 60 dias. Posso. Então, nesse caso, não é carência. Eu estou pagando a cada 60 dias. Pagamentos bimestrais. Aí já não tem carência. Aí porque o próprio sistema de pagamento é bimestral. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com as palavras do enunciado, que às vezes confunde. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu não gosto do jeito que o livro escreve. Pagamento de hoje a 60 dias. Eu não gosto desse jeito. Eu diria o primeiro pagamento daqui a 60 dias, ou daqui a 2 meses. Eu não gosto da forma. Desculpa. Sim, pode falar. Não, pode falar. Nessa questão, os pagamentos são mensais, mas ele começa a pagar
de hoje a 60 dias. Então, eu posso dizer que esse primeiro mês é de carência, né? Porque os pagamentos Isso. são mensais. Ele Isso, não pagou no primeiro mês. isso, exatamente. Exatamente. Ou eu posso dizer que está diferido em um mês também. Posso falar diferido em um mês. Tá. Tá? Carência e diferimento são sinônimos, então você tem que ter cuidado com isso. Tá? Obrigado. E por favor, gente, tenham cuidado com o português também, tá? Porque, vou colocar aqui na tela, quer dizer, diferimento, se o computador me deixar, né? Entrou em loop, deixa eu falar, deixa eu abrir o Word. Meu computador está funcionando perfeito até ontem, hoje voltou a dar problema, tá difícil. Né? Hora o computador com problema, hora o professor doente. Assim realmente fica difícil dar aula. Então, gente, olha só. Diferimento é diferente de deferimento. Tá? Eu espero que todos vocês saibam isso. Por favor. Tá? Diferimento é quando você posterga algo. Deferimento é quando você defere, ou que é mais uma coisa que você aprova algo. Ok? Por favor, muito cuidado com as palavras. Tá? Diferimento e deferimento são coisas distintas. Vamos lá. É importante acrescentar ainda que a carência significa a postergação só do principal, não sendo incluídos necessariamente os juros. Os recados financeiros podem, dependendo das condições contratuais estabelecidas, serem pagos ou não durante a carência. É mais comum o pagamento dos juros durante o período de carência, e na hipótese de se decidir pela carência de juros, os mesmos são capitalizados e pagos junto com a primeira parcela de amortização do principal, ou distribuídos para as várias datas pactuadas de pagamento. A gente vai ver depois. Exemplo ilustrativo geral, que é usado nos exemplos das sessões seguintes. Tá? Então, a gente vai estar usando isso como exemplo padrão a partir de agora. Visando ilustrar os principais sistemas de amortização normalmente adotados no mercado financeiro. Admita, de uma maneira geral, o empréstimo com as seguintes condições básicas. O valor do empréstimo 100 mil, valor da operação 5 anos e taxa de juros 30% ao ano efetivo. 12.2. Sistema de amortização constante. O sistema de amortização constante, SAC, como o próprio nome indica, tem como característica básica serem as amortizações do principal sempre iguais ou constantes em todo o prazo da operação. Então, vejam, aqui as amortizações do principal são sempre iguais. Não é que as parcelas sejam iguais. As parcelas iguais a gente vai ver na tabela price. O valor da amortização é facilmente obtido mediante a divisão do capital emprestado pelo número de prestações. Ou seja, se eu tenho R$1.000 de dívida e eu quero pagar em 10 parcelas, cada parcela vai ser R$100. Os juros por incidirem sobre o saldo devedor, cujo montante decresce após o pagamento de cada amortização, assumem valores decrescentes nos períodos. Consequência do comportamento da amortização e dos juros, as prestações periódicas sucessivas do SAC são decrescentes em progressão aritmética. Admita que o empréstimo de R$100.000 escrito no exemplo geral deva ser pago dentro de um prazo de 5 anos em 10 prestações semestrais. Desconsiderando inicialmente a existência de um prazo de carência, pode-se elaborar a seguinte planilha financeira para a operação de empréstimo. A gente tem aqui esse quadro. A gente aqui, o período de pagamento é semestral, veja os semestres. Tá? 0 seria no início do semestre, 1 ao final do primeiro semestre, 2 ao final do segundo semestre e assim por diante, até o final do 10º semestre, ou seja, até o final do 5º ano. A gente tem aqui o saldo devedor de 100 mil. A gente tem aqui saldo devedor de 100 mil.
Então, se o saldo devedor 100 mil, qual vai ser o valor da amortização? 100 mil dividido por 10 vai dar 10 mil em cada mês. Então, qual vai ser o saldo devedor? Vai ser esse 100 mil, menos esse 10 mil da amortização, vai dar 90 mil de saldo devedor ao final do primeiro semestre. É assim que a gente calcula. Os juros vai ser uma taxa que vai ser calculada em cima do saldo devedor. Saldo devedor anterior, tá? Ou seja, no começo do semestre. Então, veja aqui a taxa, se vocês estão vendo aqui embaixo, vou colocar aqui. Aqui, ó, a taxa justa aqui embaixo, ó, 14,0175. Se você multiplicar essa taxa por 100 mil, dá justamente 14.017,50, tá? Porque isso aqui, esse juros é aplicado sobre o saldo devedor anterior, o período anterior. Por quê? São os juros que você está devendo por ter pego esse valor emprestado por esses 6 meses, tá? E qual vai ser o valor da prestação? Prestação nada mais é do que a amortização mais os juros. A amortização 10 mil mais juros de 14.017,50 dá 24.017,50. Vamos fazer para o segundo caso aqui. Depois eu vou passar para o Excel para vocês poderem entender melhor, mas primeiro eu quero fazer aqui no próprio PDF, tá? Aqui, agora vamos fazer nesse segundo mês agora. De novo, agora, a gente tem o seguinte. Para esse segundo mês, a gente sabe que no mês anterior, no semestre anterior tinha 90 mil. A gente agora vai amortizar 10 mil aqui, ó. A gente vai amortizar esses 10 mil aqui agora, tá? Então, se a gente tinha 90 mil menos 10 mil, a gente vai ficar com 80 mil de saldo devedor, tá? Os juros. Esses juros aqui vão incidir sobre o saldo devedor anterior de 90 mil, tá? Então, a gente sabe que essa taxa aqui, ó, esse 14,0175%, então 0,140175 vezes o saldo devedor anterior, que é o 90 mil, vai dar 12.615,75, está aqui, ó, que são os juros. E a prestação vai ser 10 mil, mais 12.615,75, dá 22.615,75. Você vai fazendo a mesma coisa até o final, tá? Até o final do décimo semestre, décimo período. E aqui a gente tem a última linha, que é o total da amortização. Óbvio que o total da amortização tem que bater com o total do saldo devedor, senão não faria sentido. Os juros vai ser a soma de todos os juros pagos desses 10 semestres, tá? Dessa coluna aqui apenas, aqui não me deixa selecionar só a coluna, mas dessa coluna aqui o total. E a prestação, essa soma aqui, essa aqui seria a soma de todas as prestações pagas, tá? Por que não tem total para o saldo devedor? Não faz sentido você calcular saldo devedor total, né? O saldo devedor é uma coisa que vai caindo com o tempo. Não faz o menor sentido você calcular saldo devedor total. E aqui no final do décimo mês, aqui está esse tracinho. Esse tracinho quer dizer o quê? Não tem mais saldo devedor ao final do décimo mês. Desculpa, ao décimo semestre. No final do décimo semestre você pagou a sua dívida. Não tem mais, tá? Porque você tinha no saldo, você tinha de saldo devedor no final do nono semestre, 10 mil. Se agora você está amortizando 10 mil ao final do décimo semestre, é porque não tem mais saldo devedor, por isso esse tracinho, tá? Alguma dúvida sobre essa tabela, sobre a montagem dessa tabela? Não está bem claro. Tá sim, Tem gente, tá tá sim. claro ou não? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Gente, só uma coisa, tá? Eu tô aqui meio doente, então se eu falar alguma coisa, tipo, às vezes eu posso pensar uma coisa e falar outra. Pode acontecer quando eu fico doente. Então, por favor, me corrijam se eu estiver fazendo isso, tá? Obviamente eu não tô nos meus melhores momentos agora.
Vamos lá. Eu vou mostrar a planilha depois para vocês, tá? Quando eu tiver no segundo exemplo. Conforme foi comentado, o saque determina que a restituição do principal, ou seja, do capital emprestado, seja efetuada em parcelas iguais. Assim, o valor de cada amortização constante, devida semestralmente, é calculado pela simples divisão entre o principal, 100 mil, e o número fixado de prestações desse semestre, ou seja, aqui a amortização é o valor do empréstimo sobre o número de prestações, é 10 mil semestres, que eu já falei para vocês. O pagamento desses valores determina, como é natural, decréscimos iguais e constantes no saldo devedor em cada um dos períodos, ocasionando ainda reduções nos valores semestrais dos juros e das prestações. Veja, os juros estão caindo semestre a semestre. O valor das prestações também. Claro que a amortização é constante. Então, essa queda na prestação é diretamente relacionada à queda dos juros. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Para o cálculo dos juros, trabalhou-se, como é mais comum nessas operações de crédito de médio e longo prazo, com a taxa equivalente composta. Assim, para a taxa nominal de 30% ao ano, conforme a gente considerou no exemplo ilustrativo geral, a taxa equivalente semestral atinge a taxa equivalente mensal a 30% ao ano. Vai ser o quê? Raiz de 1,3, né? Se você tem a taxa anual e quer semestral, é raiz, tá? Porque são 2 semestres no ano. Raiz de 1,3 menos 1 dá 14,0175% ao semestre. Por isso que está aqui, ó, 14,0175 ao semestre. Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor imediatamente anterior, apresentam valores aritmeticamente decrescentes, conforme são apurados na penúltima coluna do quadro 12.1. Os encargos financeiros somam para o final do primeiro semestre. Essa taxa vezes 100 mil, que dá isso. No final do segundo semestre, é a taxa de juros vezes o saldo devedor ao final do semestre anterior, 90 mil, e dá isso e assim por diante. Somando-se em cada período o valor da amortização do principal com os respectivos encargos financeiros, tem-se a prestação semestral do financiamento. Assim, a prestação atinge, no primeiro semestre, 10 mil mais os juros de 14 mil, que dá 24.017,50. Para o segundo semestre, 10 mil mais esse juros de 12.615,80 dá parcela de 22.615,80 e assim sucessivamente. Pode ser observado, mais uma vez, que a diminuição de R$ 1.470 no valor dos juros em cada período é explicado pelo fato de as amortizações fixas reduzirem o saldo devedor da dívida, base de cálculo dos juros, semestralmente em 10 mil. Assim, essa diminuição provoca, consequência, a redução dos juros, equivalentes àquela taxa de 14,0175%, vezes 10 mil, 1.470. Isso é uma coisa bem lógica, ele só está deixando bem claro para vocês. Por isso que a prestação está caindo desse valor a cada mês. 2.2.1, expressões de cálculo do saque. Tá? Essas coisas. São desenvolvidas as seguintes expressões genéricas de cálculo de cada parcela da planilha do sistema de amortização constante. A amortização, a morte, ele está chamando como a morte, os valores são sempre iguais e obtidos por amortização igual a PV, que é o valor do principal, o valor do financiamento, sobre N, que é... Logo, PV sobre N é igual a amortização 1, que é igual a amortização 2, que é igual a amortização 3, e assim por diante, até a amortização N. Isso implica que, se eu levar esse N, vamos supor, que PV sobre N é igual a amortização 1. A gente insere nessa parte aqui, ó. Veja isso. É lógico que nessa equação, eu posso colocar PV igual a N vezes a amortização 1. Só que N vezes a amortização 1 é a mesma coisa que a amortização 1 mais a amortização 1 mais a amortização 1, assim por diante, N vezes. E a gente viu que a amortização 1 é igual a amortização 2, que é igual a amortização 3, e assim por diante. Então, é a mesma coisa que a gente dizer que PV vai ser igual a amortização 1 mais a amortização 2 mais a amortização 3 e assim por diante. Tá? Que, para a gente, é lógico, né? Se a gente traz essa amortização 1 a valor presente, essa amortização 2 a valor presente e tudo mais, seria a soma dessas amortizações. Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais. Só isso, enfim. Mas apenas para vocês entenderem a parte matemática da coisa, tá? Saldo devedor é decrescente IPA. Só uma coisa. Agora, quando eu falo PV,
não é valor presente. Tá? Não é exatamente o valor presente que a gente conhece por a valor atual. Tá? Não é o que a gente estudou por valor atual. Às vezes ele utiliza a mesma sigla para as coisas. Esse aqui é o valor principal do financiamento. Tá? Do financiamento. Porque aqui a gente tem o valor nominal que está sendo pago, tá? Mês a mês. Não é o valor atual de todas as amortizações que estão sendo feitas. Tá? Fique bem claro que esse PV, apesar de ele estar chamando como PV, ou seja, valor presente, esse não é o valor presente dessa série de pagamentos. Isso, na realidade, é o valor do principal. É a soma pura e simples dos valores nominais a serem pagos. Tá? Infelizmente, ele utiliza, às vezes, o mesmo termo para coisas que às vezes é diferente. Saldo devedor é decrescente em PA, progressão aritmética, pelo valor constante da amortização. Logo, a redução periódica do saldo devedor é dada por PV sobre N. Tá? A gente já viu isso. A gente subtrai 10 mil lá naquele exemplo, 10 mil todo mês e vai cair no saldo devedor. Juros. Pela redução constante do saldo devedor, os juros diminuem linearmente ao longo do tempo, comportando-se como uma PA decrescente. O valor periódico da redução é PV sobre N vezes I, onde I é a taxa de juros. Então, a expressão de cálculo dos juros para cada período é dada por isso aqui. Tá? PV sobre N vezes I. Aqui, ó, PV. Desculpa, PV sobre N vezes I, ó, PV sobre N vezes I. Vezes N menos T mais 1. Por quê? Aqui a gente está querendo calcular o quê? Os juros pagos em cada período. Tá? No período T. Ou seja, no final do primeiro semestre, no segundo semestre, a gente tem aqui o valor dos juros que é pago em determinados momentos. Por isso, esse N menos T mais 1. Tá? Então, com essa fórmula aqui, você não precisa, se você não quiser calcular a tabela, se você quiser, a pergunta estiver fazendo só, qual é o juro que você paga no quinto semestre? Você poderia calcular direto por aquilo. Ou você poderia ver aqui na tabela que, olha só, os juros para o final do quinto semestre é 8.410,50. Se você já tiver a tabela, todas as suas informações já estão aqui. E se você não tiver a tabela, você utiliza essas expressões aqui que ele está dando. Tá? A partir de agora. Veja agora, no caso do tempo 7, vai ser 100 mil dividido por 10, vezes 10 menos 7 mais 1, vezes essa taxa de juros, e dá 5.607. Vamos ver se é igual? 5.607. Aqui, ó. Ou você tem a tabela, ou você utiliza essas fórmulas de cálculo. Tá? Prestação é a soma da amortização com os juros. Então, a amortização com os juros, ele pegou a amortização que a gente sabe que é PV sobre N, mais a fórmula dos juros que a gente viu acima, ele só copiou. Ele simplificou essa equação disso aqui. E está para dando um exemplo aqui, basicamente, do quinto semestre. Vai ser o quê? 100 mil sobre 10. Substituindo, né? Cada um dos termos aqui. 100 mil sobre 10, 1 mais 10 menos 5 mais 1 vezes a taxa de juros. Aí a gente vai ter que o PMT5 vai ser 18.410,50. Vamos ver se é isso? 18.410,50, certinho. Tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem acompanhar pelo material. O material já está postado lá no Google Drive faz tempo, tá, gente? Eu já falei para vocês que eu já tinha postado tudo faz tempo. Então, quem quiser acompanhar pelo material, pode baixar e utilizar ao mesmo tempo se eu estiver indo muito rápido. 2.2.2, saque com carência. Conforme foi comentado, a ilustração desenvolvida não previu... Aliás, desculpa. Até aqui tem uma dúvida, tá claro, gente? Tem uma dúvida ou está claro sobre o saque? Tudo tranquilo. Vocês estão achando essa matéria muito difícil? Tá fácil? Tá médio? Até médio. Tem que prestar atenção. Até agora achei. É. Ah. Gabriel, pode falar. É médio também? Sim, ele falou o que ele falou. Perfeito. Leandro, como é que tá? Achando a matéria difícil, fácil, médio? Não, tá médio, professor. Eu caí aí, fiquei fora uns minutos, aí nem... Você perguntou agora se eu tenho dúvida, e de onde eu caí para cá, de uns 15 minutos, aí não tem nem como falar muita coisa. Mas eu queria muito
Não sei se eu perdi aí o tempo para perguntar mais à frente, se eu puder fazer um comentário sobre aquele período em que os financiamentos imobiliários tinha, assim, não, as regras não eram como são hoje, né? Que muitas vezes a pessoa, ao final do financiamento, descobria, por informação do banco, que ainda tinha um saldo residual grande, uma dívida lá do imóvel, pela valorização naquele período do financiamento. Tá? Não sei se é Mas isso aqui não é objeto de estudo da gente, tá? Isso aqui Não, é uma tudo bem. característica. Isso aqui é uma característica do sistema financiamento. Mas a questão é a seguinte: esse saldo residual, o que acontece? É porque você normalmente você contrata por determinada taxa de juros, certo? Você vai pagando. Só que esses juros varia, tá? Porque você está estabelecido os juros do contrato para você. É pós-fixado, tá? Você tem um referencial, sei lá, IPCA, uma coisa assim, mais uma taxa de juros real. Quando você paga esse financiamento, eu não sei, porque na realidade eu não tenho um contrato em mãos, eu posso estar falando alguma coisa errada agora. Mas eu imagino, fique bem claro, eu imagino que a parte de juros esteja muito bem configurado e você esteja pagando isso regularmente, mas a parte pós-fixada pode não estar sendo cobrada integralmente, ou enfim, porque isso aqui podem trabalhar com projeção e a projeção pode estar errada. Então fica esse residual por conta da parte pós-fixada. Pode acontecer isso, eu imagino. Mas a questão é, como eu nunca tive realmente financiamento imobiliário, enfim, eu não tenho imóvel, então eu não sei exatamente como é que trabalha o contrato de financiamento imobiliário. Eu teria que ter acesso a um contrato desses para poder analisar as condições e ver o porquê que sobra isso ao final. Em alguns casos eu já vi que o seguro que você contrata, normalmente o seguro é só para morte ou invalidez, que cobre o financiamento bancário. Mas eu já vi alguns casos de que esse seguro também pode cobrir o residual ao final do contrato. Parece que eu ouvi falar, eu não sei, eu posso estar errado, mas alguém comentou comigo que em alguns casos pode existir isso também. Esse seguro pode cobrir se tiver algum saldo residual. Mas eu não sei, tá? Não é a minha área de expertise, não tenho imóvel financiado para poder te falar, tá? Mas eu estou te falando o que eu posso imaginar por conta dos meus conhecimentos de matemática financeira, tá? Mas, enfim, depois, em algum momento das férias, eu posso procurar saber e a gente conversa a respeito, tá bom? Valeu, professor. Porque eu não queria só saber mesmo se era objeto aí do estudo, mas eu também perdi uns 15, 20 minutos aí, fiquei fora. Não, sem problema, sem problema. Aqui a gente estuda o método de financiamento, a gente calcula o método. A gente não calcula os pormenores do sistema de... porque aqui, esse financiamento que a gente estuda serve para qualquer financiamento, seja imobiliário, de um bem, de serviço, qualquer coisa. A gente não estuda especificamente o financiamento imobiliário, tá? Isso aqui é um caso específico dos vários sistemas de financiamento e empréstimo que existem, tá? Raquel, a matéria está tranquila, está médio para você, para Milena, pro Lucas. Está tudo certinho para vocês? Está dando para entender? Raquel, Milena, Lucas, vocês três? O que pegou fica Oi, preocupado sim. professor. Tá sim, tá tranquilo por enquanto. Tá ótimo. Obrigado, Milena. Beleza. Sim, Raquel, o capítulo 4 é um dos mais difíceis. É como eu falo, o capítulo de descontos e o capítulo de matemática financeira e inflação, na minha opinião, são os mais difíceis. Se você entendeu esses dois capítulos, o resto é tranquilo, tá?
O resto geralmente é tranquilo. Juros simples é tranquilo. Juros compostos é relativamente tranquilo. O fluxo de caixa que a gente viu também é relativamente tranquilo e essa matéria também. Mas realmente, descontos em matemática financeira e inflação, na minha opinião, são os mais difíceis. Realmente não tenho dúvida. Lucas, só depois do exercício que dá para ter noção. Tá ótimo. Lucas, você vai ver que é essencialmente prático. Agora está parecendo difícil, mas depois que eu fizer o exemplo prático com vocês no Excel, é moleza. A questão da prova é só... eu já até antecipo. A mesma questão, pelo menos essa parte eu não mudo. Eu cobro mesmo em todas as provas. Que é vocês fazerem a tabela no Excel, tá? Conforme eu vou fazer aqui em sala. Só vocês replicarem para os valores que é dado para vocês. Tabela da SAC ou tabela da Price, com ou sem carência, não sei. Isso eu posso mudar. Mas eu dou duas tabelas, depende de vocês fazerem. E uma questão, o item B dessa questão seria para vocês... item B seria a questão para vocês explicarem passo a passo. Por quê? É muito fácil vocês pegarem planilha de um colega, copiar, modificar e fazerem. Mas é muito difícil para quem não sabe explicar o porquê. Então, por isso que eu faço isso. No item B, vocês vão ter que explicar item a item que vocês fizeram. Vai estar lá na leitura de prova, não se preocupe. Item a item do que vocês fizeram, mostrando, explicando por que isso e aquilo, para eu saber que, de fato, vocês estão entendendo. A avaliação, conforme vocês veem na minha prova, é por quanto vocês explicaram. Se a sua explicação for muito resumida, obviamente você não vai conseguir os pontos totais desse item B. Tá? E aí eu vou olhar também com maus olhos os erros do item A. Tá? E nessa questão, eu posso olhar com maus olhos os erros do item A, que foi tipo, você não sabia o que estava fazendo, copiou do coleguinha ou alguma coisa assim. Então os erros vão ser mais... Eu vou considerar com a penalização maior, tá? Os erros cometidos no item A. Tá? Então, o item A vai depender do que você escrever no item B também. Nesse caso, vai depender. Eu vou falar para vocês isso no vídeo. Por quê? Eu vou ver se vocês entenderam, tá? Que vai estar na explicação. Eu normalmente corrijo assim. Eu vejo o item B para ver. Entendeu. O cara sabe o que está fazendo. Tá? Item A. Ele cometeu esse erro, mas isso foi um erro bobo. Tudo bem, eu posso desconsiderar. Opa, peraí, ele não entendeu o que estava acontecendo aqui. Eu acho que não entendeu, então eu vou ser mais severo na correção. Tá? Então é assim que eu corrijo e é assim que vocês vão ser cobrados em relação a esse capítulo. Vai ser algo bem prático, mas vocês vão explicar o que fizeram. Ok? Ficou alguma dúvida em relação a isso ou não? Professor, essa explicação que o senhor vai exigir da gente, de fazer o passo a passo, vai ser na própria planilha que a gente fizer os Não. cálculos ou é no PDF que a gente vai mandar? No PDF. Na questão, eu até vou colocar, olha, faço só no Excel, não copie nada para cá, não quero nada aqui. Tá? No item A. No item B, explique tudo. Aí eu vou olhar com base nisso. Porque o Excel, no caso de você, quer dizer, o Excel eu só vou ver rapidamente para ver se está batendo os valores ou não. Só nos casos que eu ver que tem mais erro, que eu vou olhar com mais cuidado, que eu vou baixar e olhar com mais cuidado para ver que erros estão sendo cometidos. Tá? Mas, assim, eu tendo a verificar um pouquinho mais por alto quando eu vejo que o negócio está mais certo. Tá? Eu só olho com mais detalhe quando eu vejo que tem alguma coisa de errada. E o ideal que no Excel é vocês deixem as fórmulas, não coloquem só valores. Se eu identificar que tem só valores na planilha, não tem as fórmulas de cálculo, pode ter certeza que eu vou baixar essa planilha e olhar com mais cuidado também. Tá? Tem que ter as fórmulas que vocês utilizaram, porque você normalmente vai pegar a fórmula da primeira linha e puxar para baixo, e eu vou ter que ver que vocês fizeram certo. Então, não deixem só valores. Não coloquem... Às vezes, a pessoa pode pegar aquilo, copiar e colar só os valores. Não façam isso. Eu quero ver as fórmulas para verem que vocês referenciaram corretamente. Tá? Lucas, pode falar. Eu uso a planilha online, então, no caso, eu vou compartilhar com você o acesso, tá? Não, sim, mas não precisa compartilhar. Você tem como baixar a planilha e fazer o upload no Classroom. Porque compartilhar é um método diferente. Compartilhar, teoricamente, me permite modificar essa planilha depois. Quando você baixa essa planilha online e faz o upload dela, ou tem algum jeito de você fazer para que fique referenciada dentro do Classroom e não um compartilhamento puro e simples como é o e-mail. Tá? Tem um jeito de você fazer isso. Tá, dá para baixar, eu baixo às vezes, mas então, você prefere assim, né?
Você baixa, ou se ele lhe permitir, porque eu não sei como funciona, eu nunca utilizei isso, tá? Alguns alunos fizeram. Mas aí você compartilha, eu vou ver como é que tá antes. Eu sempre olho no dia da prova, vocês devem ter visto no P1, eu sempre vou olhando se tem algum problema ou não, e aí eu vou mandando e-mail para vocês, olha, está com problema, não é para compartilhar assim, é para fazer assim. Então você faz de tal forma que você consiga postar essa planilha no Classroom, e não simplesmente um compartilhamento com o meu e-mail. Isso não é para compartilhar com o meu e-mail, mas é para você inserir dentro do ambiente do Classroom essa devolução de prova. Tem algum jeito de fazer isso, realmente eu não sei, mas aí eu vou verificar se está certo ou não no dia da prova e a gente tenta decifrar isso, enfim, juntos. Se for o caso, eu abro uma videoconferência com você e a gente resolve. Tranquilo. Tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Essa planilha que a gente tem que enviar para o senhor, ela tem que ser renomeada igual a prova? Sim, vai ser o mesmo nome. Por exemplo, vai ser lá prova 2, underline, no seu caso. Prova 2, underline, Brenda. Deixa eu ver se é o sobrenome. Aqui está Alves, então eu acho que deve ser seu sobrenome, deve ser Alves, então. Então vai ser provavelmente P2, underline, Brenda Alves. Tanto, porque normalmente ele entende que um arquivo é Word e outro é Excel. Então ele normalmente vai entender e vai deixar você colocar o mesmo nome para os dois. Se não deixar, aí sim você pode colocar P2, underline, Brenda Alves, Excel, por exemplo, no caso do Excel, aí pode fazer. Mas o da prova você deixa P2, Brenda Alves, tá? Underline, Brenda Alves padrão. E do Excel você pode deixar o sufixo do nome diferente. Caso o seu computador tenha algum problema, não deixe você colocar o mesmo nome para os dois. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Então continuando aqui. A gente viu saque sem carência. Agora a gente vai ver saque com carência. Na página 6. Gente, desculpa, mas hoje a aula vai até 10 horas. Eu realmente não tenho como terminar antes das 10. Quem não aguentar, enfim, assiste depois da gravação. Tá? Porque eu preciso terminar essa matéria hoje. Então, saque com carência. Conforme foi comentado, a ilustração desenvolvida não previu a existência de prazo de carência para amortização do empréstimo. Ao se supor uma carência de 2 anos, contada a partir do final do primeiro semestre, por exemplo, 3 situações podem ocorrer. Os juros são pagos durante a carência. Os juros são capitalizados e pagos totalmente quando vence a primeira parcela de amortização, ou seja, a primeira parcela que tem a amortização, além dos juros pagos naquele mês, vai ter todos os juros anteriores. E os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, gerando fluxo de amortização de valor maior. Ou seja, esses juros que não são pagos vão entrando no saldo devedor, e aí, quando do pagamento da primeira parcela, tá, da prestação, ele, na realidade, vai calcular o financiamento com aquele saldo devedor que tinha. Tá? Aí que ele vai calcular a primeira parcela com o saldo devedor que tinha no mês anterior. A partir daí vai ser um sistema de financiamento a partir daquele valor e não a partir do saldo devedor inicial. Tá? Então, são situações distintas. Então, os quadros 12.2, 12.3, 12.4 apresentados a seguir ilustram essas situações. O quadro 12.2 demonstra a situação em que os juros são pagos durante a carência estipulada. Assim, ao final dos 4 primeiros semestres da prestação, constituída unicamente dos encargos financeiros, atinge R$ 14.017,50, ou seja, a taxa de 100 mil. A partir do 5º semestre, tendo sido encerrada a carência de 2 anos, 4 semestres, inicia-se a amortização, devolução do principal emprestado, sendo o fluxo de prestações, desse momento em diante, idêntico ao desenvolvido anteriormente no quadro 12.1. Então, como é que funciona aqui? A gente tem o saldo devedor, a gente tem que, obviamente, não é paga amortização no mês 0, mas sim a partir do primeiro mês, 1, 2, 3, 4 semestres, tá? De carência, são os primeiros 2 anos. A partir daqui, a gente vai pagar o quê? Esse valor, 100 mil, né? Que é o mesmo que aqui, por isso que a gente pode considerar a mesma coisa. Mas 100 mil dividido por 10 meses que é pago, vai ficar 10 mil cada mês. Os juros aqui, esses juros vai ser em cima desse saldo devedor de 100 mil. Esse segundo vai ser sobre esse saldo devedor do mês anterior,
Aqui continua os mesmos 100 mil, por isso que esses primeiros 4 pagamentos são iguais a 14.017,50. Tá? Esses 4 meses são iguais. E esse é o valor da prestação, porque eu só estou pagando os juros. A partir daqui tem essa amortização. Mas esses juros que são calculados aqui é em cima desse valor de 100 mil, que é o saldo devedor ao final do quarto semestre. Também 14.017. Mas esses 14.017 mais os 10 mil aqui vai dar 24.017,50. E se vocês forem ver esse fluxo de caixa que está aqui, ó, até o 14º mês, é exatamente igual ao que o anterior. Começa em 24.017,50 e vai até 11.475. Mesma coisa aqui, ó. Só que o total, claro que vai ser diferente, né, gente? Aqui a gente pagou mais parcelas. As 4 parcelas foi só juros. Então, os totais aqui, os juros e as prestações vão ser diferentes do que lá. A amortização, claro que vai ser igual, né? 10 parcelas de 10 mil vai dar 100 mil. Mas esse total de juros, total de prestações vai ser diferente, porque aqui a gente paga 4 vezes a mais de juros. Aqui a gente terminou o pagamento ao final do 14º mês, tá? Por quê? No 4 meses de semestres. Foram 4 semestres de carência, mais 10 meses de pagamento, dá um total de 14 semestres. Na realidade, é que ele está liquidando ao final de 7 anos. Tá? Está liquidando essa dívida ao final de 7 anos. Aqui, saque com carência de 2 anos e capitalização dos juros. Aqui, olha só, a gente não paga nada de juros nos primeiros 4 meses. Nada. Tá? Nenhuma prestação. Porém, o que acontece? Os juros são somados ao saldo devedor. Então, se a gente pegar esses juros aqui, ó, 14.017,50, calculado sobre 100 mil, dá esse 114.017,50. E aí a gente vai ter que calcular essa taxa de juros sobre saldo devedor anterior, que vai dar isso. Então, a gente está capitalizando os juros que não são pagos. E aí aqui, ó, a gente tem que pagar 168.900. A gente tem o saldo devedor de 168.999,75. Os juros que a gente vai ter que pagar aqui, ó, vai ser em cima desse saldo devedor aqui. Então, veja, ponto 140175 vezes 168.999,75 vai dar 23.689. Isso seria se fosse sobre esse saldo devedor aqui, esse juro, mas não é isso. Não é isso. Tá? Aqui, na realidade, é o seguinte. A gente vai ter que fazer um cálculo um pouquinho diferente. Aqui a gente tem que ver qual é o saldo devedor. 168.999,75. Qual é o principal? 100 mil. Então, a gente tem que pagar 68.999,75, tá? Referente a esses juros, para que fique os 100 mil. E veja, qual é o saldo devedor aqui no mês seguinte? Vai ser 100 mil menos 10 mil, vai dar 90 mil, certo? Então, a gente tem que pagar esses 68.999,75, mais os juros referente a esse saldo devedor anterior. Vou pegar outro calculador, vou fazer os dois, vocês verem a soma. A gente não viu que é o ponto 14.0175 vezes 168.999,75. Dá 23.689. O outro calculador ia somar 68.999,75 mais 23.689,54 dá 92.689,29. Tá aqui, ó. Batendo certinho. Tá? Por quê? A gente quer que o saldo devedor aqui seja 90 mil. Porque 100 mil menos 10 mil dá 90 mil. A gente aqui vai pagar todos os juros acumulados, mais os juros referentes a esse mês que a gente, esse semestre que se passou, entre saldo devedor anterior e atual, tudo de uma vez só. Por isso que essa prestação, olha só o valor, 102.689,29, que é esses juros mais os 10 mil. Tá? Veja que depois, aí vai ser só os juros normais, mais as amortizações, você parcelas bem menores.
vejam, é uma parcela muito elevada. Então, isso não é muito utilizado na prática. Tá? E aqui, ao final, obviamente, a gente tem a soma das amortizações 100 mil, soma dos juros 155,768 e soma das prestações 255,768. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês na tabela, e aí a gente mostra os pequenos detalhes que é fácil visualizar algumas coisas interessantes sobre elas, sobre a diferença entre elas. Agora, saque com carência de 2 anos, com juros capitalizados e acrescidos ao saldo devedor. Vejam, acrescidos ao saldo devedor, aqui já muda tudo. Então, aqui a gente vai capitalizando os juros, conforme a gente viu no item anterior. Só que aqui, ao invés de a gente considerar que o saldo devedor vai ser os 100 mil menos os 10 mil que a gente faria, não. Aqui a amortização vai ser feita com base nesse saldo devedor do mês anterior. Então, por isso que aqui é 16.899,98 em 10 parcelas. Tá? É feito com base nesse principal com juros capitalizados. Então, aqui vai ser 168,99975 menos 16.899,98 dá esses 152.099,77. Tá? 152.099,77. Esse saldo devedor aqui. Os juros aqui agora é só o que incide sobre saldo devedor anterior. Taxa vezes saldo devedor anterior dá esses juros aqui. E a prestação vai ser a amortização mais os juros, que dá esse valor aqui. Tá? E aí, ou seja, a partir daqui, é como se fosse nossa saque sem carência. Tá? É como se fosse nossa saque sem carência, mas com o novo valor de saldo devedor, com o novo valor de principal, não mais com 100 mil. Tá? Então, aqui segue a mesma lógica da saque sem carência, mas agora considerando um novo valor de empréstimo, não mais os 100 mil. Seria mais ou menos essa lógica. Então, alguma dúvida até agora, gente? Desculpa, eu não perguntei. Alguma dúvida até agora? Ficou claro? Tá claro, professor. Então, o quadro 12.3 ilustra o plano de amortização da dívida na hipótese de os juros não serem pagos durante a carência. Nesse caso, os encargos são capitalizados segundo o critério de juros compostos e devidos integralmente quando do vencimento da primeira parcela de amortização. Assim, ao final do primeiro semestre, o saldo devedor acrescido dos juros de 14,0175% atinge 114.017,50, ou seja, 100 mil vezes essa taxa de juros. Ao final do segundo semestre, de forma idêntica, são calculados os juros desses 14% sobre o saldo devedor anterior, 114 mil, e acrescidos ao mesmo, gerando um novo saldo devedor. Tudo já expliquei para vocês. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, no terceiro semestre, saldo devedor 148, no quarto período 169, e assim vai. Esse é o 12.3, que foi aqui o saque com carência de 2 anos, capitalização dos juros. Tá? O saldo devedor capitalizado pelos juros durante a carência do quinto mês é 192.189,20, menos o valor do financiamento de 100 mil. Aqui ele fez ele fez basicamente de uma vez só, somou basicamente esses 92 mil com o, como é que se fala? Ele somou simplesmente essa diferença que tinha aqui, ó, 168 a 1.999 menos os 100 mil, tá? Dá 68 mil, mais os juros que eu falei para vocês, tá? Mas aqui eu acho que ele fez o cálculo de alguma forma, que foi ligeiramente diferente, mas chega ao mesmo resultado, tá? Chega ao mesmo resultado aqui. Vamos ver o que ele fez. Tá. Aqui ele projetou o saldo devedor futuro quanto deveria ser e subtraiu. Ao invés disso, para vocês, eu estou falando para vocês pensarem diferente. Para vocês já verem saldo devedor como é, tá? Como é, e aí fazer o cálculo dos juros a partir do saldo devedor anterior. Esse livro, a apostila, está dizendo para vocês projetarem quanto deveria ser, fazer a diferença, mas aqui manter os 90 mil que tem que ser, entendeu?
Então, essa é uma forma diferente de pensar, tá? Pode ser prospectivo ou retrospectivo. Vocês podem pensar de formas diferentes, mas dá no mesmo. A parte desse semestre, o esquema de cálculo do planilha financeira é idêntico ao apresentado anteriormente, no caso 12.1. O quadro 12.4, por outro lado, prevê a situação que os juros são pagos durante a carência. Desculpa. Por outro lado, prevê a situação em que os juros não pagos durante a carência são capitalizados e distribuídos uniformemente no fluxo de amortização do financiamento a partir do quinto semestre. De maneira contrária, a situação descrita no quadro 12.3, os encargos financeiros totais da carência, juros semestrais capitalizados durante a carência, não são pagos quando o vencimento da primeira parcela de amortização. Esses valores são capitalizados e acrescidos ao principal, produzindo novas parcelas semestrais de amortização. Dessa forma, no quinto semestre, quando do término da carência, o saldo devedor somado ao montante capitalizado de juros atinge, conforme está demonstrado acima, 169 mil. As parcelas semestrais de amortização totalizam, portanto, 16.900. Tá? Ele arredondou o cálculo aqui. Tá lá, está 178.999. Aqui só está arredondado. Tá? Só isso. Os valores dos juros das prestações referentes aos demais semestres são apurados seguindo a metodologia de cálculo apresentada para o SAC. É interessante notar ainda que nas três hipóteses de carência considerados, o valor total dos pagamentos semestrais, prestações difere bastante. Na ilustração contida no quadro 12.2, o total das prestações atinge 233.166,50. No quadro 12.3, esse valor chega a 255.768,30. E no quadro 12.4, o total atinge 299.292,70. Então, na realidade, essas diferenças não estão efetivamente significando elevações no custo relativo à dívida. O que ocorre é um prazo maior, o maior prazo na restituição do pagamento do capital emprestado, ou seja, no pagamento que você tem que fazer ao credor, o que determina maiores valores absolutos de juros. Ao se calcular a taxa interna de retorno, que mede com maior rigor o custo efetivo do empréstimo, para as três ilustrações sugeridas, chega-se, evidentemente, a 14,0175% ao semestre ou 30% ao ano, o que indica que o custo da operação não é alterado, apesar dos encargos financeiros assumirem valores monetários diferentes ao longo do tempo. É o que a gente viu lá no capítulo anterior de fluxo de caixa. Eu até estava falando com o Paulo sobre a dúvida dele anterior. Apesar dos valores monetários serem maiores, se eu for calcular a taxa interna de retorno, ela é a mesma, em todos os casos. Apenas que aqui eu estou postergando determinados pagamentos que eu deveria pagar logo no começo, né? Então, como eu estou postergando, os juros que incidem são maiores. Alguma dúvida até agora, gente? Alguma dúvida até agora? Tá, então eu vou continuar. Sistema de prestação constante. O sistema de amortização francês, SAF, também conhecido por tabela Price, ou sistema de prestação constante, SPC. Não confundir com SPC de sistema de proteção ao crédito, tá? SPC Serasa, são quem está devendo está nesse sistema aqui, SPC. Não confundir isso, sistema de prestação constante, com aquele sistema de proteção ao crédito, tá? Por favor, não confunda as duas coisas. Amplamente adotado no mercado financeiro do Brasil, estipula ao contrário do SAC que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Equivalem, em outras palavras, ao modelo padrão de fluxo de caixa, conforme a gente estudou no capítulo 7. Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, são decrescentes e as parcelas de amortização assumem valores crescentes. Em outras palavras, no SPC, os juros decrescem e as amortizações crescem ao longo do tempo. A soma dessas duas parcelas permanece sempre igual ao valor da prestação. Com o intuito de melhor desenvolver a compreensão do sistema de prestação constante, considere o exemplo ilustrativo geral proposto anteriormente. O quadro 12.5 a seguir identifica a planilha financeira desse sistema, a qual é mais bem elaborada partindo-se da última coluna para a primeira. Isto é, calcula-se inicialmente as prestações e, posteriormente, cada período, os juros por diferença, as parcelas de amortização e o respectivo saldo devedor. Então, aqui a gente vai partir da prestação para depois calcular juros, amortização e saldo devedor. Tá, gente? Então, aqui o que acontece? Aqui eu vou ler primeiro, depois eu mostro o quadro.
As prestações semestrais são determinadas pela aplicação da fórmula de valor presente no modelo padrão, conforme desenvolvida no item 7.1.1 do capítulo 7, ou seja, PV igual a PMT vezes FPV, tá? Onde PV é valor presente, PMT é valor da prestação periódica igual a sucessiva, e FPV é fator de valor presente, tá? Onde o FPV é igual a isso aqui, tá? Substituindo os valores do exemplo ilustrativo da equação, tá? A gente vai ter que o PMT vai ser 19.184,40 por semestre. E aí a gente coloca aqui, ó, 19.184,45, tá? Depois, os demais valores da planilha são mensurados de forma sequencial em cada um dos períodos. Assim, para o primeiro semestre, a gente tem o seguinte: os juros calculados sobre o valor devedor imediatamente anterior. 100 mil vezes a taxa de juros dá 14.017,50. Aqui, ó, 14.017,50. Isso aqui é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Isso não muda. Teoricamente, a gente pode calcular os juros primeiro, não tem problema. A gente poderia, porque é independente. A prestação da taxa dos juros que são calculados aqui é independente. Porém, a gente pode fazer esse aqui primeiro e depois puxar para baixo, a gente já tem os juros que são cobrados a cada mês. Só que aqui vai dar erro, né? Obviamente, essas linhas aqui que não tem os valores só devedor vão dar erro, mas à medida que você for colocando os outros valores, aqui vai aparecendo. Porém, para efeitos ilustrativos didáticos, eu vou calcular os juros só sobre para esse mês, que vai ser o quê? A taxa de juros vezes a saldo devedor está aqui. A amortização a gente vai calcular como? Vai ser a prestação menos a taxa de juros, né? Essa vai ser a amortização, por diferença. E o saldo devedor, consequentemente, vai ser o quê? Saldo devedor anterior menos a amortização, a gente tem o saldo devedor atual. Tá? Então, isso aqui é calculado recursivamente a partir da prestação. É isso que ele vai estar falando daqui em diante. Então, os juros é calculado sobre o saldo devedor imediatamente anterior. A amortização é obtida pela diferença entre o valor da prestação e os juros pagos, tá? No período. E o saldo devedor vai ser o saldo devedor anterior menos o valor da amortização atual, vai dar o saldo devedor atual. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Tá? Não. Gente, me dá só... Tá, então, gente, só dá só um minutinho, só para poder pegar uma outra bebida. Eu conseguir dar aula hoje só a base de Red Bull mesmo. Então, o meu acabou, vou pegar um outro aqui e eu já volto. Só um minutinho, tá, gente? Oi, gente, voltei. Vamos lá, então, continuar. Não, nenhuma dúvida até agora, correto? Então, agora para o segundo semestre, aí a questão é a seguinte: o que acontece aqui? O valor da prestação, vocês estão conseguindo me escutar bem ou só para ter certeza? Estão Sim. me escutando bem? Tá, obrigado. Sim. Tá, obrigado. É porque como o computador está meio lento, eu não sabia se já tinha estava funcionando direito ou não. Tá? Obrigado, gente. Então, a prestação a gente calculou o primeiro mês, certo? Só que a gente sabe que essa prestação é igual todos os meses. Então, na prática, a gente já tem o valor de todas as prestações. Tá? Aqui se repete. Os juros, aí a gente vai ter que calcular com base sempre no saldo devedor anterior.
Tá? Então, aqui a gente vai ter que calcular, nesse segundo período, a gente vai calcular essa taxa de juros aqui embaixo, vezes o saldo devedor anterior, tá? Vai dar o nosso juros no mês atual. A amortização eu já expliquei que vai ser o quê? Prestação menos os juros. E o saldo devedor vai ser o quê? Saldo devedor anterior menos a amortização atual, vai dar o saldo devedor atual, tá? Ou seja, do segundo período. Isso aqui eu posso colocar como, por exemplo, deixa eu só ver se aqui ele está falando isso ou se eu mostro. Isso aqui só para vocês saberem. A anotação. Se eu, por exemplo, eu quiser colocar em termos de notação saldo devedor no segundo período, eu vou fazer isso aqui, ó. SD, saldo devedor, o índice 2, saldo devedor do segundo período. Se eu quiser a amortização do segundo período, eu vou colocar A2, que é a amortização do segundo período. Se eu quiser juros do segundo período, vai ser J2. Se eu quiser a prestação do segundo período, aí eu vou colocar P2. Tá? Apenas assim, é uma forma às vezes que você coloca. Na verdade, é P2 isso. Então, na verdade, são apenas as siglas que a gente quer, e aqui determina o período do qual a gente quer, que eu quero que vocês calculem ou me informem, tá? Aqui, eu não está escrevendo aqui, ele escreve mais adiante, mas já para introduzir esse conceito, para vocês não se perderem quando ele falar sobre isso. Então, pronto, já falei que no semestre a gente calcula os juros, calcula a amortização pela diferença da parcela com os juros, e o saldo devedor, a diferença do devedor anterior, menos a amortização, dá o saldo devedor atual. Expressões de cálculo do SPC. Assim como lá no SAC, a gente tem expressões que podem calcular o que a gente quer diretamente, sem necessidade de construção da tabela. A mesma coisa a gente pode fazer aqui também, em alguns casos. Então, conforme foi apresentado, no sistema de prestação constante, as prestações são constantes, os juros são decrescentes e as amortizações são exponencialmente crescentes ao longo do tempo. As expressões básicas de cálculo desses valores são desenvolvidas a seguir. A amortização, tá? Ou seja, eu poderia chamar de A2 ou amorte 2 também, tá? Amorte 1, amorte 2. Eu posso colocar dessa forma. Então, veja dentro do contexto que está sendo dado o que quer dizer cada coisa, tá? Então, a amorte é obtida pela diferença entre o valor da prestação. Também, eu coloquei P2 aqui, mas pode ser PMT, tá? O mais correto, na realidade, é o PMT. Eu vou até tirar isso aqui. O mais correto, na realidade, é PMT2, não é P2. Por isso que eu estava achando que realmente é uma coisa errada. Mas por quê? Até pela própria HP, se vocês forem ver, é PMT. Pagamentos mensais, tá? Mensais não, pagamentos periódicos, tá? Pagamentos periódicos a gente coloca como PMT. Então, então aqui, a prestação a gente usa como sigla PMT aqui, tá? E do juros J, ou seja, a amortização é igual a PMT menos J. A amortização do primeiro período expressa por amorte 1 é igual PMT menos J1, o que equivale a dizer que a amortização 1 é igual a PMT menos PV vezes I. Tá? Os juros no primeiro período é PV vezes I. Como o seu crescimento é exponencial no tempo, o valor da amortização no tempo T qualquer é calculado por essa fórmula aqui. A amortização T vai ser igual a amortização 1 vezes 1 mais I elevado a T menos 1. Tá? Então, esse crescimento a gente sabe. Então, repetindo, com o crescimento exponencial no tempo, a amortização no momento T qualquer é calculada dessa forma aqui. Tá? Por quê? A prestação é constante. Os juros são decrescentes. Os juros são decrescentes. A amortização, pode ver que está crescendo. Então, o saldo devedor,
como ele é o saldo devedor anterior menos a amortização, e a amortização, na realidade, você está vendo, ó, está crescendo. Então, aqui, o saldo devedor vai estar decrescendo aqui, tá? À medida que você vai estar amortizando cada vez mais, tá? E pagando cada vez menos juros. Tá? Então, o crescimento é exponencial no tempo. Por isso que ele fala que é exponencial no tempo. Tá? Porque os juros dos compostos são exponenciais. Então, por isso que, como ele está relacionado com os juros, então, que são pagos, porque a prestação é constante, então, por isso que esse saldo, essa amortização é exponencial no tempo. Então, a amortização T é igual a amortização 1 vezes 1 mais I elevado a T menos 1. Por exemplo, na ilustração geral desenvolvida, o valor da amortização no quarto semestre, T igual a 4, atinge. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 5.166,90, tá? Que seria o quê? A amortização do primeiro semestre. Aqui, ó, 5.166,95. Aqui, olha só. Vocês vão perceber pequenas diferenças entre o que está aqui nesses cálculos da tabela. Não estranhe. É porque é o seguinte. As tabelas, eu refiz no Excel, que tinham vários errinhos de arredondamento. Eu refiz as tabelas no Excel e coloquei as tabelas que eu fiz no Excel para vocês terem dúvidas. Mas o que está aqui nesses cálculos feitos aqui é o que foi feito pelo livro. Então, existem alguns errinhos de centavos aqui ou ali, tá? Então, desconsidere essas pequenas diferenças que tenho, tá? Porque, e de qualquer forma, eu sempre considero o que está na minha planilha. Está na minha planilha é o mais correto. Está aqui, ó, nesses quadros. Esses quadros vieram da minha planilha, tá? Que eu já passei para vocês o gabarito. Tá? Aqui estão os valores todos que eu calculei no Excel, estão todos corretinhos até a última casa decimal. Tá? Então, essas são as tabelas que eu joguei nesse material, aqui ao invés das tabelas originais do livro. Tá? Então, apenas para vocês estarem cientes que vai ter pequenas diferençazinhas aqui entre esses cálculos que são feitos e a tabela que é apresentada antes. Tá? Então, aqui vai ser 1 mais a taxa elevada ao cubo, né, que vai dar 7.658,60. Vamos ver se essa amortização 4 é isso mesmo? 7.658,60. 7.658, aqui é 5,9 em vez de 60, mas está muito próximo, é 1 centavo de diferença. Tá, então, enfim, aqui agora prestação. Conforme foi demonstrado, o valor da prestação é calculado mediante a aplicação da fórmula do valor presente, desenvolvida para o modelo padrão de fluxo de caixa. Isto é, o PMT vai ser igual a PV vezes 1 sobre FPV de 1N, onde esse FPV é esse valor aqui. O saldo devedor é calculado para cada período pela diferença entre o valor devido no início do intervalo de tempo e a amortização do período. Logo, para uma dada taxa de juros, o saldo devedor de qualquer período T é apurado da seguinte forma. SDT vai ser igual a PMT vezes FPV de I e N menos T. Tá? Aqui nesse cálculo aqui, vocês vão ter que imputar isso aqui no Excel, tá? Essa fórmulazinha aqui, ó. 1 sobre isso aqui vocês vão ter que colocar, tá? Mas olha só, 1 sobre isso aqui não seria a mesma coisa que você inverter essa equação denominador e numerador, ao invés de você ter isso aqui sobre isso, que seria I sobre isso aqui. Então, vocês conseguem reconfigurar isso para facilitar a vida de vocês no Excel, se vocês quiserem, tá? E multiplicar por PV para vocês terem o PMT. Isso para a primeira linha. As outras, eu vou mostrar para vocês, é só indexar e igualar a primeira prestação, as demais no Excel. Mas eu vou mostrar para vocês tudo de uma vez só, tá? Então, aqui, ó, saldo devedor é calculado para cada período, pela diferença entre o valor devido no início do intervalo de tempo, a amortização do período. Logo, para dar a taxa de juros, o saldo devedor de qualquer período T é apurado da seguinte forma. SDT é igual a PNT vezes FPV e N menos T. Por exemplo, na ilustração geral desenvolvida no capítulo, o saldo devedor no sexto semestre do financiamento atinge isso aqui. Então, saldo devedor no sexto, deixa eu aumentar aqui, no sexto semestre, vai ser o quê? PMT é 19.184,40, e você vai querer calcular o PV da taxa de juros, que é 14,075%, e de N menos T, que é 10 menos 6.
N é o quê? 10 prestações, e T, 6, é da fórmula aqui, tá? O T é o sexto mês que você está querendo calcular, 10 menos 6. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega aqui a 55.877,90. Resultado que coincide com o demonstrado na planilha financeira, quadro 12.7, 12.5. Aqui, 12.5. Cadê? mês 6, a 55 mil, deixa eu botar aqui. Aqui, ó, 55.877,91. Tá? Juros incidem sobre o saldo devedor apurado no início de cada período ou ao final de cada período imediatamente anterior. A expressão de cálculo de juros pode ser ilustrada da seguinte maneira. J1 é igual a SD0 vezes I, que é igual a PV vezes I. J2 vai ser igual a SD1 vezes I, que é igual a PV menos a amortização 1 vezes I, e assim por diante. Tá? E para o momento T qualquer, a gente pode colocar essa fórmula. JT é igual a SD T menos 1, ou seja, saldo devedor no período anterior, vezes I. Tá? Por exemplo, determinar os juros devidos no terceiro semestre do exemplo ilustrativo geral, conforme desenvolvido na planilha financeira do quadro 12.5. Então, aqui a gente utiliza aquela fórmula que a gente acabou de ver aqui em cima. Tá? Esse SDT. Tá? Então, fazendo isso aqui, a gente calcula que SD2 é igual a 88.941,80. Tá? SD2, 88.941,82. Esses 2 centavos. J3 vai ser o quê? SD3 vezes I vai dar 2.467,40. Tá? 12.000 aqui, ó. J3, né? J3 aqui, 2.467,42. Então, a diferença 2 centavos, tá? Porque ele tinha calculado. Agora, SPC com carência. Identicamente aos demais sistemas, o SPC podem verificar as períodos de carência dos quais ainda os encargos financeiros podem ser pagos ou capitalizados. Os quadros 12.6 e 12.7 ilustram, respectivamente, por exemplo, o geral considerado, situações em que os juros são pagos durante a carência e capitalizados pelo resgate posterior, juntamente com as prestações. Então, aqui a gente tem SPC com carência de 2 anos, pagamento dos juros. Então, aqui, ó, 100 mil, a gente vai ter saldo devedor, a gente vai estar pagando os mesmos juros, isso aqui, durante o período de carência, essas são as prestações. Então, aqui, tá? Aqui, na realidade, não é o sistema price até aqui. O sistema price, na prática, só começa a partir daqui, né? Então, a questão é essa. A gente vai calcular com base nesse 100 mil aqui, né? Mais 100 mil aqui, a taxa de juros, a gente vai calcular esse valor da prestação. Podem ver que isso aqui, ó, se for ver daqui até aqui embaixo, é a mesma tabela price aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, a amortização 5.666 a 16.825. Aqui, ó, 5.666 a 16.825. É a mesma coisa da price, a que a gente viu antes, o sem carência. Então, até o quarto semestre de carência é como se fosse apenas cobrança de juros, não é um sistema propriamente de amortização, tá? A partir desse quinto mês, sim, que vira um sistema de amortização, tá? De financiamento. E aqui eu já expliquei para vocês o sistema de como se faz o SPC. Então, aqui segue a mesma lógica que a gente viu antes, tá? Agora, com carência de 2 anos, com juros capitalizados e acrescentados ao saldo devedor. Tá? Então, aqui é a mesma coisa que a gente viu também no caso do saque, que você vai pegar esse saldo devedor, vai acrescentando juros até chegar a 168 mil. Tá? E agora, o seu novo saldo devedor, com o qual você vai calcular o seu financiamento, é esse, 168.9975. Tá? Não mais 100 mil. Então, por isso que esse valor das prestações aumenta consideravelmente em relação ao que a gente estava pagando antes. Tá? 19 mil, agora vai estar pagando 32, vai aumentar consideravelmente.
mas o sistema de cálculo é exatamente o mesmo. Você tem que considerar, e lembre-se que você tem que considerar o seguinte: o sistema começa daqui. São 10 meses de pagamento, então N igual a 10, tá? Quando você for calcular o valor da prestação. O sistema francês, prestação constante, com carência e pagamento do juros do período, conforme está no quadro 2.6, segue basicamente o mesmo esquema anterior, SPC sem carência, diferenciando-se unicamente nas prestações dos 4 primeiros semestres. Tá? A carência. Nesse período, estão previstos somente pagamentos de 14.017,50 referente aos juros do principal não amortizado. Para os demais semestres, o raciocínio é idêntico ao formulado anteriormente, apurando-se prestações com valores constantes, juros decrescentes e amortizações crescentes. No quadro 2.7 está prevista a capitalização dos juros durante o período de carência de 4 semestres. Somando-se nesse montante ao saldo devedor, tem-se o novo valor ao final do quarto semestre de 169 mil, o qual serve de base. Aqui é 169,75, tem diferença de 25 centavos, mas considere o valor que está aqui na tabela o correto, tá? E não o 169 como está aqui. O qual serve de base para o cálculo das prestações com vencimento a partir do quinto semestre, ou seja, saldo devedor do quarto semestre que serve de base para o cálculo das prestações após o período de carência, é 169 mil. Prestação PMT, ele vai calcular através dessa fórmula, que vai dar 32.421,70 por semestre. E o preenchimento da planilha financeira a partir do final do período de carência é análogo ao proposto anteriormente no SPC sem carência. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Está muito rápido? Hein, gente? Está muito rápido. Tem alguma dúvida? Não. Tá dando para acompanhar? É, um pouco. Mas dá para rever a aula. Né? Sim, sim. E revisa o conteúdo. Sim. O ideal aqui na aula é vocês entenderem a ideia básica. Aí depois revisa o material, revê a aula, para poder pegar os pormenores. Agora, o que é o sistema de amortização misto? Antes mesmo de começar, eu digo para vocês. É a média aritmética do SAC e do SPC, tá? Ou tabela price. É a média aritmética dos dois. Na prática é isso, tá? Só que tem uma outra formalidade por conta da última casa decimal que pode não dar perfeito se você fizer média aritmética de todos os itens. Saldo devedor, prestação, amortização, enfim. Pode não ficar perfeito o negócio quando faz a média aritmética de todos os itens, tá? Por isso é que eu vou só dar um pequeno bizu de o que eu recomendo fazer, tá? Não utilizar a média aritmética todos, mas quase todos. Só um você faz a soma para não ficar com esse erro, tá? Quer dizer, você faz, na realidade, a média aritmética para 2 e os outros 2, que seria saldo devedor e a prestação, você faz por soma ou subtração, ao invés de média aritmética, para ter certeza que os valores estão batendo até a última casa decimal. Essa é a minha recomendação, tá? Porém, se vocês decidirem fazer por média aritmética todos, eu não vou considerar errado, tá bom? Não vou considerar errado, não se preocupe. Então, o sistema de amortização misto foi desenvolvido originalmente para as operações de financiamento do sistema financeiro de habitação. Ele representa basicamente a média aritmética entre o sistema francês e o sistema de amortização constante. Daí explicando-se a sua denominação. Para cada um dos valores do seu plano de pagamentos, deve-se somar aqueles obtidos pelo SPC com os do SAC e dividir o resultado por 2. Isso se aplica ao PMT, juros, amortização e saldo devedor. Os quadros 12.1 e 12.5 apresentados anteriormente ilustram o plano de amortização do exemplo, ilustrativo geral por meio do SAC e do SPC, respectivamente. Ao ser adotado o sistema misto de amortização, para o empréstimo contraído, tem-se, para o primeiro período do semestre, os seguintes valores. Então, a gente vai pegar o valor 24.017,50. Deixa eu puxar aqui. Então, se eu quiser do SAM, veja, o PMT do SAM vai ser igual ao quê? 24.017,50, tá?
diminuir mais. Eu não sei se vai dar para enxergar aí vocês, tá, gente? Mas eu preciso diminuir para caber aqui. Se não conseguir enxergar, olhem o que está lá no Google Drive, tá? Mas aqui, ó, 24.017,50 está aqui, ó. Onde está o meu mouse, eu estou circulando aqui. É o valor que está aqui. O respectivo do SPC para a primeira prestação está aqui, ó, 19.184,45. A gente vê 5 centavos aqui, né? Mas o certo é o que está aqui na tabela. Então você vai somar esses dois, dividido por 2, dá 21.695, que dá esse valor aqui, ó, 21.600 pontos, aqui dá 98, que é o mais preciso, 21.698, tá? É o mais preciso. Então aqui, na realidade, seria a média aritmética das duas prestações mensais do saque e do SAM. Mesma coisa para os juros, mesma coisa para a amortização, mesma coisa para o saldo devedor da SAM. Para os demais semestres, segue-se o mesmo raciocínio. A planilha financeira do sistema misto, elaborada por meio do SAC, enquanto se demonstrar no quadro 12.8. Tá? Então, aqui eu tenho esse 12.8, que é o que está lá justamente nesse meu gabarito, planilhas gabarito, que é o arquivo PDF. Tá? É justamente esse, o SAM sem carência. E aqui tem as tarefas para fazer em casa, que é ler essas anotações de aula. Eu vejo todos os exemplos dados nas sessões 12.1, 12.2, 2.3, 2.4, 2.5. Leio os seguintes exercícios resolvidos, não são todos, é só 1, 2, 3, 5 e 6. E faço esses exercícios propostos. Não são todos, é só esses aqui, ó. 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 12. Só isso, tá? E aí agora eu vou fazer as observações e mostrar um exemplo prático aqui da coisa. Aqui, primeiramente, como é que funciona? Vou só ocultar isso aqui, ficar melhor, mais visível. Então, aqui é o seguinte, esse é o primeiro saque sem carência. Então, estou conseguindo enxergar a minha tela aqui, está visível, eu quero que aumente mais. Para mim que tá no computador tá bom. Tô tranquilo. Tá tranquilo no celular aí, Paulo? Tá com o celular ou com o computador? No celular, dá pra ver direitinho. Tá? Então, perfeito. Obrigado. Então, aqui, olha só. Como é que a gente vai calcular? Eu vou pagar o que está aqui. Certo? Vou deixar só duas coisas. Taxa ao devedor. Vocês vão me ajudar agora. 10 meses. Qual o valor da amortização que eu coloco aqui, gente? Qual o valor da amortização? Se é 100 mil e eu tenho que pagar em 10 meses, qual é a amortização do saque sem carência? 10? É aqui, exatamente. Vou pegar agora e puxar aqui para baixo. Até esse mês 10 aqui, ó. Tá feito. Uma coluna já foi. Juros. O que eu vou ter que fazer? Igual, tá? Essa taxa de juros aqui, eu vou fixar com F4. Tem F4, agora eu fixei. Veja, cifrão desse, cifrão 15. Vezes saldo devedor aqui, certo? Qual é a vantagem de fixar? Aliás, vamos lá, eu não vou fixar primeiro. Não vou fixar para mostrar para vocês. Vou colocar isso aqui, vezes isso aqui. Quando eu puxar para baixo, olha o que acontece. Veja esse segundo aqui, por exemplo. Na verdade, ele está pegando D16 vezes B4. Ou seja, ele está pegando essa taxa de juros aqui. Não está pegando taxa de juros, está pegando o próximo valor aqui, do D16. Ele não está pegando B15 como deveria pegar. Tá? Porém, ele pegou a célula do B, ele pegou o B4 como eu quero, perfeitamente. Então, por isso eu tenho que fixar aqui B15, porque olha só, os juros está sempre nessa mesma linha. Então, esse tem que ser fixado, tá? Então, vai ser essa taxa de juros fixada e o B3, essa outra, sem fixar, porque ele vai pegando automaticamente essa B4, B5 e assim por diante. Quando eu puxar para baixo. Aqui vai dar erro porque não tem valor ainda. Não tem problema.
Prestação vai ser o quê? Vai ser amortização mais juros. Feito. Vou puxar para baixo. O que vai ser o saldo devedor? Igual saldo devedor anterior menos amortização. Feito. Agora puxa para baixo. Tadã! Feito, gente. Só isso que você tem que fazer. Só isso. Ah, faltam pequenos detalhes. Isso aqui vai ser igual a soma. Isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Não faz diferença porque a primeira linha não tem nada. Eu não preciso fazer isso para os outros dois. É só puxar também. A mesma coisa, é só puxar aqui para o lado. Puxei. Tá feito. É difícil, gente? Não. Tranquilo. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Está sendo o Excel para vocês também, tá? Está vindo junto o Excel também. Primeiro está feito. Agora vamos lá, reaparecer o restante. Agora eu vou apagar esse aqui, ó. Deixa eu ver. Porque eu estou utilizando a função arredondar. Vou copiar para vocês isso aqui. Aliás, eu vou mostrar para vocês. Não vou copiar, não. Vou mostrar. Porque senão isso aqui vai ficar difícil depois eu conseguir fazer. Fazer isso mais. Eu estou usando arredondar só para os juros. Não para a amortização, tá bom? Então eu vou apagar esses todos aqui. Professor, Pode falar. a planilha, o senhor vai mandar esse esqueleto assim para a gente ir preenchendo, fazendo os cálculos, a gente vai ter que montar a planilha toda do zero, criar um arquivo. O esqueleto vai estar pronto. Só não vai ter o valor aqui, só. Ah, tá. A gente então vai ter que baixar a planilha igual a gente baixa a prova, então. Isso, exatamente. Eu vou baixar a Tá. planilha, vou preencher aqui, fazer e devolver. Tá bom, obrigada. Ou no caso de quem utiliza Excel Online, aí puxa lá para o arquivo online lá, que dá para puxar direto do Google Drive e já trabalhar lá direto. Tá bom? E tem como... Quem trabalha com online, tem lá salvar cópia pessoal, tá? Lembre-se disso. Que se vocês tentarem modificar a minha planilha, senão eu não vou conseguir. Porque senão eu não posso dar permissão de edição para vocês, porque senão muda para todo mundo. Você tem que ir lá, criar cópia, tá, do arquivo Excel, para quem trabalha com Excel Online, para vocês, ou com o Google Planilhas, aí sim trabalhar sobre isso, tá, gente? Então, crie uma cópia pessoal para vocês, eu faço um download para poder trabalhar. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei tudo. Então, primeira coisa é colocar saldo devedor, 100 mil. Ok? Coloquei. Aqui não tem nada. Vou colocar tracinho. Agora aqui, a amortização eu sei? Não. Os juros eu sei? Não. Eu vou ter que calcular a prestação. A fórmula da prestação. A princípio, é o que a gente viu aqui, ó. Nossa, são 10 e 10. Eu vou... Desculpa, a gente está extrapolando, mas eu estou quase terminando já, tá? Então, tá aqui a fórmulazinha que vocês têm que usar, tá? Aqui a fórmulazinha para poder calcular o valor, tá? Deixa eu botar aqui. Então, tá aqui, ó. A fórmulazinha tá aqui. Então, essa fórmula tem só um pequeno problema que aqui eu gosto de utilizar aqui a função arredondar do Excel. Por quê? Porque às vezes dá uns probleminhas de arredondamento. Então eu utilizo essa fórmulazinha aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês.
que eu estou fazendo aqui? J15 vezes H3, tá? Então, J15 é isso aqui, a taxa de juros fixada, vezes H3, por que está fixado? Porque é o valor do financiamento. Porque aqui nada vai mudar, aqui está tudo fixado. E aí eu tenho aquela forma que eu coloco 1 menos, 1 mais J15 elevado a menos 10, que é menos N, né, no prazo. Esse último 2 que está aqui na fórmula é referente ao arredondamento. Eu estou criando um arredondamento com 2 dígitos. Tá? Arredondamento, existe essa função de arredondamento que ele arredonda segundo o critério de arredondamento padrão, ou seja, se a casa seguinte, casa decimal seguinte, a terceira casa decimal, for 5 ou mais, ele arredonda para cima, e se for 0 ou 4, ele arredonda para baixo. Teria ainda as funções de arredondar para cima ou arredondar para baixo no Excel, mas aqui para mim basta a função de arredondamento padrão, que já serve, para mim está ótimo. Arredondamento para cima, ele sempre arredonda para cima. Arredondamento para baixo, ele sempre arredonda para baixo. Esse arredondar, ele utiliza esse arredondamento padrão, esse critério que eu falei para vocês. Tá? Então, eu utilizei essa fórmula aqui, coloquei e calculei o valor da prestação. Eu poderia, uma vez isso fixado, eu poderia aqui eu poderia trazer para baixo? Poderia. Está tudo fixado, ele vai manter. Eu poderia, em vez de fazer isso aqui, igualar, colocar igual a isso aqui, trazer para baixo? Poderia, mas de acordo com o critério do cliente. Tá? Para os fáceis, vocês acharem melhor. Agora, juros. Juros a gente já sabe como é que é, né, gente? A mesma coisa que o anterior. Taxa de juros, fixa ela, multiplica pelo saldo devedor anterior. Certo? Puxa para baixo. A amortização vai ser o quê? Igual. Alguém pode dizer qual é que vai ser a amortização aqui, gente? Alguém que tem entendido pode me dizer como é que é a amortização aqui? Alguém? Seria a prestação menos os juros? Não, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Parabéns. Exatamente isso. Quem falou? Curiosidade? Micaele. A Micaela. Obrigado. Obrigado. Exatamente isso. Tá? E aí a gente puxa para baixo. Tá feito. Por enquanto tá tudo errado, porque isso aqui é tudo por recorrência. A gente não fez ainda o saldo devedor. O saldo devedor vai ser o quê? Saldo devedor anterior menos amortização. Vai sobrar aqui 2 centavos, vai. Não tem problema, tá? Se vocês quiserem consertar isso, existem 2 formas, se vocês realmente quiserem, mas não tem problema ficar sobrando. Vocês podem vir aqui nesse outro anterior, somar mais 0,02. Não, mais 0,03. Vai ser. Mais 0,01 centavo. Eu acrescentei aqui está menos, porque tem uma fraçãozinha. Mas está basicamente zero. Se você realmente quiser. Mas não precisa, é normal sobrar alguns centavos, centavo residual. Tá? Mas isso não tem problema. É por conta justamente dos arredondamentos aqui. Tá? Qual é o problema? Também, que eu poderia fazer para não ter tanto problema assim de arredondamento. Eu poderia ter utilizado a função de arredondamento aqui também dos juros. Vamos ver o que fica. O que fica aqui? Arredondar. 2, duas casas decimais. Vou trazer isso aqui para baixo. Ó, aqui, ó, o erro já diminuiu para 1 centavo. Tá? Então, o erro diminuiu aqui porque arredondei os juros. Como a amortização é calculada recursivamente pela prestação pelos juros e o saldo devedor pela amortização, então, os valores aqui agora são fixos, então por isso que aí ficou muito, muito, muito pouco de residual, tá? Saldo devedor. Mas pode ficar 20 centavos, 30 centavos, pode acontecer. Não é normal ficar R$1, R$2, não é. Mas 10, 20, 30 centavos é normal acontecer. Pressão sem carência. Aqui vai ser o quê? Vou começar com 100 mil.
Aqui de novo, sem nada. Aqui eu vou colocar igual. Eu vou diminuir, tá, gente, aqui para poder trabalhar numa janela só. Então, veja, esse aqui eu vou colocar igual, eu vou falando, tá? Eu sei que vocês não vão enxergar, mas eu vou falando o que eu vou fazer aqui. Então, esse 1 vai ser igual a esse saldo devedor aqui, ó, que está aqui no saque sem carência, 90 mil, mais esse outro que está aqui, ó, no 94.310, que está na SPC sem carência. Vou colocar parênteses entre esses dois. Dividido por 2. Depois, o que eu faço? Trago para a direita. Trago para baixo. Eu vou lá, tá feito. E aqui no final eu coloco sombra. Essa linha aqui. Fechou? Leva isso aqui para a direita. Aqui, vejam, está dando um pequeno probleminha de 1 centavo sobrando, que não deveria acontecer. Esse é um pouquinho... sim, é 1 centavo só, mas aqui você poderia resolver utilizando a função arredondar, que normalmente resolve. Deixa eu até ver aqui, na verdade aqui eu não fiz a soma, deixa eu só ver aqui. Aliás, aqui eu fiz uma pequena coisa errada, né? Ah, não, não fiz não. Não, a sala está vazia, desculpa, a sala está vazia. Eu sei que eu tinha colocado somas na célula esquerda, mas não fiz não. Aqui também sobrou 1 centavo. Tá? Então não tem problema. Tá? Vocês podem, aliás, se vocês quiserem, apaguem esse 1 centavo. Pronto. Não é? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, realmente, eu vou ter que colocar aqui, somar 1 centavo aqui em cima para conseguir zerar. Mesmo assim não faz. Infelizmente. Basicamente isso. Não se preocupem sobre isso. Às vezes é complicado você conseguir zerar isso completamente. Fica um pouquinho, não tem problema. Tá? Então, se ficar 100.001, não tem problema, foi erro de arredondamento. Tá? E aqui, ó, tá tudo feito com base na média aritmética. E aí, quero apenas que vocês percebam que os juros e a prestação paga no saque aqui é menor do que aqui no saque, desculpa, aqui no SPC sem carência, tá? E se você for ver esse SAN sem carência, aqui justamente é a média aritmética, né? Então, basicamente, é a média aritmética desses dois. Então, aqui o SAN é o intermediário entre esses dois, tá? Então, o exercício para vocês fazerem em casa é justamente isso, eu vou mandar essa planilha, tá, vazia, tá? Só com basicamente esse período, esse taxa de juros só. O restante vai estar vazio completamente, tá? Vocês façam isso conforme eu fiz em sala de aula e façam esses demais como exercício de casa, tá? Façam isso a partir da apostila de vocês, porque eu posso pedir qualquer um desses na prova. Será um desses, com certeza, mas por períodos às vezes diferentes, em vez de semestral vai ser mensal, mas vai ser um desses. Então, o exercício de casa é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem depois. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida para os heróis que estão nesse horário aqui? Não, professor. Tá, gente. Desculpa ter passado do horário, mas hoje realmente era a última aula, eu tinha que terminar e tinha que tirar as dúvidas anteriores, tá bom? Vou interromper aqui a gravação agora.